Olá, o Futurando começa agora na TV e na internet, no canal da DW Brasil, no YouTube. Ainda hoje a gente vai falar sobre o uso da internet durante a pandemia, o aumento no tráfego de dados, mas antes você vai saber a importância da diversidade de insetos para a polinização e visitar um navio que pesquisa o Ártico. Ainda neste Futurando, por que Plutão não é mais um planeta? A crise do coronavírus tem exposto um perigo mundial que não é novo: segurança alimentar. E é falando sobre isso que a gente vai começar o programa de hoje. A produção de alimentos precisa, antes de pessoas, instrumentos agrícolas, de polinizadores, insetos que vão fazer a colheita render. E quando eu digo insetos, são vários, não só abelhas. O problema é que eles estão ameaçados. Os insetos polinizadores coletam néctar e pólen para si e para o resto do grupo, atraídos pela fragrância e pelas cores das flores. Com isso, acabam transportando o pólen de uma flor para o estigma de outra do mesmo tipo e ajudam as plantas a se reproduzirem. Esse processo é chamado de polinização. Quem transporta o pólen é chamado de polinizador. A forma original de polinização era por meio do vento. Mas, com a evolução, mais e mais animais assumiram esse papel. O trabalho dos polinizadores é extremamente importante. 75% das plantas alimentícias, do cacau à abóbora, dependem deles. E se considerarmos todas as plantas com flores, esse número é de quase 90%. As abelhas são as polinizadoras mais conhecidas e estão por todo o mundo. Mas as moscas também transportam o pólen. E até os besouros, as traças, as formigas e as borboletas. Nas regiões tropicais e subtropicais, até os pássaros ajudam nessa tarefa. E os morcegos também. Eles gostam de plantas mal cheirosas e gosmentas. Em Madagascar, a chamada Árvore dos Viajantes recebe a ajuda dos lêmures na polinização. No entanto, os mais importantes para a agricultura em todo o mundo são os insetos. A abelha doméstica não é suficiente para garantir a polinização das plantas alimentícias. Polinizadores silvestres geralmente são mais produtivos. Nas flores de macieiras, abelhas silvestres aumentam em 80 vezes a taxa de polinização. Quanto maior a biodiversidade, maior o rendimento. No caso do café, por exemplo, mais frutos são produzidos quando diferentes tipos de abelhas polinizam as flores e não apenas uma espécie está envolvida. O problema é que a diversidade de insetos está ameaçada. Algumas plantas alimentícias, como o arroz e o trigo, podem crescer sem polinizadores, mas muitas frutas e legumes ricos em nutrientes, não. Isso pode levar a perdas nas colheitas e comprometer a segurança alimentar. Em todo o mundo, áreas cada vez maiores são usadas para a agricultura. Com isso, o habitat de insetos acaba se reduzindo, ou mesmo desaparecendo completamente. A agricultura convencional geralmente é baseada em enormes monoculturas. Os polinizadores encontram pouquíssima variedade de flores, se é que encontram, e por um curto período de tempo. Além disso, o uso de fertilizantes e agrotóxicos é outro problema. Como podemos proteger os polinizadores, os habitats dos insetos devem ser preservados. Todos nós devemos estar conscientes da importância dos insetos. Apesar de muitas vezes não serem muito carismáticos, devem ser protegidos como todos os outros animais do nosso planeta. Pois é, isso mesmo, a gente tem que garantir a existência dos insetos. E existem técnicas para estimular que mais e mais insetos visitem as lavouras. Uma delas está sendo testada no Marrocos. Shall we start checking fruits? Yeah. Okay. Pesquisas às vezes exigem muito tempo e paciência. Aqui é preciso contar as flores de cerejeira uma por uma. I take the leaves and see also the small one. There is one which is just established and really very small. As cerejeiras são cultivadas em um campo seguindo uma nova técnica científica e, aparentemente, com sucesso. 39. Wow. From 50, this is an amazing result. Neste campo, além das cerejeiras, há muitas outras plantas que especialmente atraem insetos.
Além disso, há um lugar para os insetos fazerem ninhos. Assim, mais polinizadores são atraídos. Já testamos isso aqui no Marrocos com macieiras. E foi constatado que o método FAP teve maior rendimento. FAP é a sigla em inglês para Agricultura com Polinizadores Alternativos. A ideia é que os agricultores cultivem seu produto principal, berinjela, por exemplo, mas que também tenham plantas que atraiam muitos outros insetos. Em outras palavras, polinizadores. Assim, eles protegem os insetos e, ao mesmo tempo, aumentam a produção. Para comprovar se isso funciona, é feita uma comparação com os campos de controle, onde há somente a cultura principal. Stephanie escolheu Marrocos para a pesquisa porque aqui vivem muitas pessoas que dependem da agricultura. Os experimentos são realizados em diferentes zonas climáticas. São escolhidas plantas apropriadas dependendo se a área é seca ou úmida. Como aqui é semiárido, com as mudanças climáticas, essa área pode se tornar ainda mais seca. Para os agricultores, em 20 ou 30 anos, será muito importante que os polinizadores ainda estejam por perto. Assim, eles podem mudar para culturas dependentes de polinizadores que geram mais rendimento quando irrigadas por gota d'água. O projeto também inclui trabalho com agricultores. O problema é que muitos não sabem a importância dos insetos. Eles costumam conhecer abelhas, mas sabem pouco sobre polinizadores silvestres. Isso foi demonstrado por pesquisas realizadas pelos cientistas. Infelizmente, a maioria dos agricultores é analfabeta. É sempre difícil explicar a eles como a polinização e os polinizadores são importantes para obter um bom rendimento e também para o ecossistema. Tentamos explicar de uma forma bem simples. Não usamos o termo polinizadores, mas falamos de insetos que visitam as flores. O instituto responsável pelo projeto FAP fica na capital, Rabat. Ele abriga uma coleção de milhares de insetos que os cientistas capturam durante os experimentos nos campos. Muitos dos polinizadores que existem no Marrocos ainda não foram determinados. Nem sempre é fácil distinguir os insetos. Cometemos erros, eu diria de 10 a 20%, mas sempre perguntamos. Não posso dizer que este é um antofora e pronto, aceitar isso. Sempre discutimos em equipe com nossos supervisores e com especialistas. Só então tomamos a decisão final. É essa ou aquela espécie. Stephanie também convenceu o Ministério da Agricultura marroquino a apoiar a ideia. Agora são realizados cursos de treinamento nas comunidades, para que agricultores possam se informar sobre o método. O mais importante é que os agricultores aprendam sobre os polinizadores, que reconheçam suas necessidades e que eles saibam identificar um ninho, que ajudem os polinizadores, que eles percebam que podem ter uma renda mais alta, que precisam de menos produtos químicos. Se eles entenderem isso, será ótimo. O projeto piloto deve levar ainda 2 anos. Depois, o método FAP também deve ser testado em outros países da região. O Futurando vai para o intervalo. Em instantes, a gente traz uma entrevista com uma professora da USP sobre o tráfego de dados durante a pandemia. Será que estamos à beira do colapso da internet com mais gente usando a rede? Daqui a pouco vamos mostrar a rotina em um navio congelado no meio do Ártico, um desafio para cientistas da tripulação. Já, até mais. Futurando está de volta aqui do estúdio da DW Brasil na Alemanha. Tá vendo esse navio aqui no meio do gelo atrás de mim? É o Polarstern. A bordo dele estão cientistas que se aventuram para colher dados sobre o Ártico. A região tem sofrido com os impactos das mudanças climáticas. Preso no gelo do Ártico e cercado pela escuridão total da noite polar. Por vários meses, nenhum navio quebra-gelo será capaz de alcançar o navio de pesquisa Polarstern. Mas porque ele está preso no meio do gelo, quase nenhuma região do planeta apresenta mudanças climáticas tão intensas quanto essa.
Apesar disso, até agora, pouco se sabe sobre o Ártico. O líder da expedição relata como o navio congelou. É um pouco assustador estar no navio. Quando você se acostuma com as coisas, a dinâmica interna do gelo começa. Grandes eventos de pressão fazem o gelo rachar. Altos cumes de gelo se formam e podem esbarrar na borda do navio. De repente, ele começa a tremer, sacudir, começa a fazer barulhos, a chiar. Às vezes, o navio é empurrado vários metros gelo adentro. Isso dura alguns minutos, às vezes até meia hora. Então, de repente, acaba e tudo fica quieto novamente. Ao redor do Polarstern foi construído um grande campo de pesquisa. 100 toneladas de equipamentos científicos, quilômetros de cabos, estações de medição de até 50 quilômetros de distância. Mas, é claro, o próprio Polarstern influencia as medições. Afinal, é um corpo estranho no habitat. Claro que o Polarstern também tem certa influência no meio ambiente. Nós emitimos gases de efeito estufa que se espalham muito rapidamente na atmosfera. A fuligem também é depositada na superfície do gelo em nosso entorno. É por isso que também instalamos estações de medição longe do navio e fazemos medições a longas distâncias. Com isso, criamos em torno do navio um modelo para o Ártico do futuro, quando provavelmente haverá um intenso transporte marítimo na região com altas emissões de fuligem. Portanto, somos capazes de prever o impacto que as emissões de fuligem dos navios terão no Ártico futuramente. E consideramos poder medir esse fenômeno uma vantagem. Sobre o gelo, surgiu uma verdadeira cidade de pesquisa com diferentes departamentos. Em um deles, por exemplo, se mede a atmosfera com o balão meteorológico Miss Pig. Como o calor flui através do ar, ou como se formam as nuvens? Esses são apenas 2 dos mais de 100 parâmetros climáticos que os pesquisadores medem continuamente. São cerca de 50 terabytes de dados por mês. Eles querem examinar como as mudanças climáticas influenciam o Ártico, o chamado Novo Ártico. No local, os pesquisadores observam com seus próprios olhos o que isso pode significar. O gelo está se tornando quebradiço. Minha expectativa era chegar e procurar um bloco de gelo que fosse espesso o suficiente. E isso já não foi fácil. Imaginei que veríamos rachaduras e algumas mudanças, mas tudo foi maior do que eu esperava. Um dos momentos mais impactantes foi quando me disseram: venha rápido para a ponte. Med City estava simplesmente passando a deriva pelo navio. Uma enorme estrutura com um grande número de instrumentos de medição. E todo esse pedaço de gelo simplesmente passou pelo navio. Eu não esperava por isso. Um robô de mergulho coleta dados debaixo do gelo e prova que há vida mesmo no inverno ártico. Como os zooplânctons azul brilhante. A câmera também registra o bacalhau polar e até uma foca. Após 5 meses de escuridão na noite polar, começa o dia polar. Nos próximos meses, o sol não irá se pôr e a vida vai acordar novamente. Nesta fase que começa agora, estamos muito interessados em saber como o ecossistema reage com o retorno da luz. Com que rapidez a vida explode, um fenômeno que sempre ocorre quando o sol retorna no final do inverno. Quais espécies são as primeiras a se ativar, qual é a predadora de qual? E qual é o ritmo das espécies que se reativam neste ecossistema? É isso que caracterizará a próxima fase. Até setembro, o navio de pesquisa Polarstern ficará à deriva, congelado no gelo do Ártico. E já que a gente está falando de expedições por lugares distantes, vamos aumentar essa distância. Você sabe por que Plutão não é mais considerado um planeta? Faz tempo que isso aconteceu, foi em 2006, mas até hoje a questão é polêmica e divide opiniões. Por que Plutão deixou de ser considerado um planeta?
Por 76 anos, Plutão foi conhecido como o 9º planeta no Sistema Solar, o mais distante da nossa estrela, o Sol. Até 2006, ele era o menor dos planetas do Sistema Solar, mas então isso mudou. Naquele ano, a União Astronômica Internacional realizou uma Assembleia Geral em Praga e redefiniu o conceito de planeta, rebaixando Plutão para a categoria de planeta anão. O astrônomo americano Clyde Tombaugh descobriu Plutão em 1930 e ganhou fama por ser o responsável pela primeira descoberta planetária dos Estados Unidos. Em 2015, muitos entusiastas do espaço esperavam que o programa New Horizons da NASA pudesse restaurar o status de Plutão como planeta. A sonda passou pelo astro e tirou fotos espetaculares. Elas revelaram uma paisagem complexa e dinâmica, com montanhas de água congelada de 3.000 metros de altura, dunas de metano congelado e possivelmente vulcões com erupções de gelo. Isso sem falar em uma atmosfera. Mesmo assim, ele não é um planeta? Mesmo orbitando o Sol como fazem os 8 planetas restantes? Não, porque a nova definição de planeta inclui um critério no qual Plutão não se enquadra. A União Astronômica Internacional define que um planeta deve limpar a vizinhança em torno de sua órbita. Isso significa que ele deve afastar outros objetos das proximidades para se tornar o objeto gravitacional dominante em sua zona orbital. A Terra consegue fazer isso, assim como os demais 7 planetas do Sistema Solar. Mas Plutão, não. Na região da órbita de Plutão gravitam outros corpos celestes, conhecidos como objetos transnetunianos. Alguns deles, aliás, são bem semelhantes a Plutão, como o planeta anão Eris, que tem maior massa e densidade. Descoberto em 2005, Eris ajudou a rebaixar Plutão de categoria. Como Plutão cumpre os outros 2 critérios para planeta, ou seja, orbitar uma estrela e ter massa suficiente para assumir uma forma quase esférica, ele ao menos entra na categoria de planeta anão. Ah, e claro, continua sendo um mundo absolutamente fascinante nos confins do Sistema Solar. Agora a gente vai falar sobre a pandemia de coronavírus. Você sabe, o Futurando semanalmente tem esse compromisso de discutir o tema. E dessa vez a gente entrevistou uma especialista em sistemas de computação para saber se a internet pode estar à beira de um colapso com tantas lives, videoconferências. A gente conversou com a Kalinka Castelo Branco, professora do Departamento de Sistemas de Computação da USP. Vamos ouvir o que ela disse? Olha, dificilmente a gente vai chegar a ter o que a gente fala de pane, ou de quebra, ou de desbancar a internet, né? O que a gente tem é vários elos aí ligados. A gente tem a infraestrutura da internet, que a gente chama dos elementos que permitem a troca, né, do tráfego dos dados aí no meio. Então, cada país tem a sua gestão, né, o seu comitê gestor da internet, né, a governança dela, e prover elementos aí no meio do caminho que vão fazer com que esse tráfego possa ser levado de um lado para o outro. Isso, falando aqui, por exemplo, em termos de Brasil, a gente está com uma infraestrutura muito boa, né? Em termos de pico, se a gente imaginar, o pico mais alto que o pessoal do NIC CGI-BR, que faz a governança da internet aqui, falou e denotou, foi de 11 terabits, né? Então foi o pico máximo. E essa infraestrutura toda brasileira, ela está preparada aí para o dobro disso. Então ela está preparada para pelo menos 25 terabits de dados que podem trafegar aí. Então, é difícil a gente dizer que a gente vai quebrar. A gente pode sentir uma lentidão em momentos que a gente não sentia antes. Por exemplo, a gente já tinha o nosso horário de serviço, onde a gente ia para a nossa empresa trabalhar e a gente usava a internet de lá enquanto filhos, vovó ficava em casa e usava a internet em casa. Então, tinha um uso menor dentro de casa, enquanto a gente estava fora. Hoje, o que a gente consegue ver no tráfego da internet é que isso está espaçado. No horário de serviço, seria das 8 às 6 aqui no Brasil, a gente teria um pico alto também, né? Então, essa infraestrutura está pronta para atender isso de forma tranquila. O que acontece é que nos sistemas finais, que nem dentro da minha casa, ou então, lá no meu provedor de acesso, ou lá naquele provedor de vídeo que eu estou assistindo, ou de áudio, eles podem ter o problema de atender a essa informação. Então, tem várias pessoas solicitando e aquele serviço pode não estar dando conta de atender todo mundo. Da mesma forma, o meu provedor, ele atende a um número X de pessoas.
Quando eu aumento esse número de pessoas que ele está atendendo, pode ser que ele tenha dificuldade, que ele tenha mais lentidão para atender. Então, a gente pode enfrentar, sim, aí alguns momentos de maior lentidão, de não ter aquela entrega de como a gente gostaria, mas quebrar efetivamente a gente não vai quebrar, porque as autoridades estão trabalhando no sentido também de pedir, olha, pessoal, acesse menos, né? Use uma qualidade menor do seu serviço. Você está assistindo um filme, não precisa assistir em Full HD, assiste numa qualidade que é suficiente, assim, todo mundo vai poder assistir, né? Outras coisas é que o pessoal da infraestrutura de cada país, aqui no Brasil, o pessoal tem trabalhado e tem atuado para fazer essa melhoria contínua. É óbvio que é mais difícil agora, nesse momento onde a gente está todo mundo isolado, é difícil colocar tantas pessoas na rua para poder fazer essas manutenções e esses aumentos, mas essa é uma das coisas que permanece ainda sendo feita e gerida porque é considerada algo de necessidade, né? A gente precisa continuar se comunicando, nem que seja à distância, né, nessa pandemia. E será que tem alguma diferença entre a internet Wi-Fi e do celular 4G? Isso. Em geral, o que acontece? A internet que você tem no seu 4G, né, no seu celular, ela vai depender das antenas de telefonia que estão ali da sua operadora do seu celular. Então, pode ser que naquele momento, a operadora do seu celular, com as antenas que ela esteja atendendo, esteja tendo uma receptividade melhor, esteja tendo uma conectividade melhor e conseguindo tratar melhor essas informações. Tem menos pessoas conectadas, menos pessoas utilizando a informação daquela operadora. Por outro lado, a sua operadora da sua casa pode estar sofrendo com alguns problemas. Então, você tem um provedor de internet e, de repente, muitas pessoas estão acessando, ou então ele teve algum problema no DNS dele, daí, às vezes, a gente tem até que trocar por um DNS público, né, para poder acessar, porque, às vezes, tem esses problemas DNS, e a sua internet acaba ficando DNS. É o quê? É o Domain Name Server, é um servidor de nomes. Isso. Quando a gente troca esse DNS, e várias pessoas sabem e já dizem assim, troca pelo DNS do Google ou pelo OpenDNS, é porque a gente pega e troca o número para que ele possa fazer o roteamento correto da informação. Então, às vezes, tem alguma rota quebrada por onde ele vai passar, algum caminho por onde ele vai passar que está ruim, né? E a gente troca e consegue ter uma qualidade melhor. Então, normalmente, quando tem muitas pessoas acessando, pode ser que ocorra alguns tipos de problema, e aí a gente tenta solucionar de algumas formas, mas às vezes é a limitação da sua operadora, do seu servidor de provedor de internet mesmo. Kalinka também comentou a necessidade de agir pensando no coletivo. Isso, a ideia é a gente usar consciente, né? Ou seja, se você vai assistir um filme, não precisa assistir em alta qualidade, assista numa qualidade menor. Se você vai estar fazendo uma videoconferência, faça se realmente for necessário, né? Para que todos possam usar com cautela, para que todos possam continuar usando e para que a gente, nessa época de distanciamento social, possa ficar perto, pelo menos pela internet. E não custa lembrar, a íntegra dessa conversa está disponível no YouTube da DW Brasil. Você pode ir lá e acessar a playlist sobre a Covid-19. Tem vários outros vídeos respondendo dúvidas gerais a respeito da doença. A gente volta na semana que vem, então, com muito mais de ciência, meio ambiente e tecnologia para você. Até lá!